alegria que retorno a Simão Pedro, uma casa da qual eu tenho um carinho enorme, gosto muito de estar aqui. A gente sente esse calor, essa energia da casa cada vez que nós adentramos, e isso é muito importante. Hoje, então, como nosso irmão Lauro já falou, nosso tema é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis. Nesse item, Buscai e Achareis, nós temos lá nesse capítulo 3 itens, que é o ajuda-te que o céu te ajudará, observai os pássaros nos céus, e não vos afadigueis pela posse do ouro. Muito interessante os 3, né? Nós podemos dizer que é um dos menores capítulos do Evangelho e que não tem instruções dos Espíritos. Por que será que não tem instruções dos Espíritos, né? Nós temos ali o comentário de Kardec, mas não tem as instruções dos Espíritos. Segundo o nosso irmão Saulo, da FEB, da Federação Espírita Brasileira, ele diz num estudo sobre esse capítulo que é para fazer a gente pensar, a gente refletir, nós realmente adentrarmos ali e trazermos para nós esse item, né? Esses 3 itens. Então nós vamos começar pelo ajuda-te que o céu te ajudará. E aí dentro do tema buscar e achareis, eu pergunto para vocês, e vocês não precisam me responder, tá? Mas gostaria que vocês respondessem para vocês mesmos, mentalmente. E para a espiritualidade que nos observa e está atento em todos os nossos pensamentos. O que buscamos, cada um de nós? O que cada um de nós busca na noite de hoje aqui na Simão Pedro? Na casa espírita, aonde nós adentramos, na nossa caminhada evolutiva, o que nós estamos buscando? Qual é a nossa busca? Já pararam para pensar no que cada um de vocês, cada um de nós todos viemos buscar aqui hoje? É importante a gente saber o que a gente busca. Até comentei, né, com a irmã ali, porque ela fez essa pergunta para o menino quando eu estava sentada e eu achei interessante, porque era bem como eu ia começar a minha palestra, né? E achei bem interessante. Ela perguntou: o que tu busca? E é para a gente pensar, o que nós estamos buscando? Quais são as nossas buscas? E aí dentro desse pensamento, nós vamos começar com o item primeiro, né, que começa ali onde Kardec nos faz depois o comentário, que é ajuda-te que o céu te ajudará. Será que quer dizer ali ajuda-te que o céu tudo te dará? Será que é isso? Não, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Esse item faz a gente repensar muito de como nós estamos na nossa caminhada. Será que nós estamos realmente fazendo a nossa parte para que a gente tenha esse amparo da espiritualidade maior? E aí nós vamos então, não tem como nós adentrarmos um pouquinho sem a gente fazer a nossa leitura da passagem evangélica que diz aqui. E eu vou ler para nós. Peço que todo mundo possa prestar bastante atenção para que a gente possa entender, tá? Aqui nos diz assim, está lá em Mateus, tá? Mateus 7, de 7 a 11. Capítulo 7, versículo 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos vossos que lhes pedirem. Está lá em Mateus. Aqui é muito interessante, nessa passagem, porque o pedir é uma sequência, se nós formos pensar, né? Porque ali Jesus nos traz pedir, mas logo em seguida ele diz buscai e batei. Então não é para a gente só pedir, né? Para a gente aprender realmente a buscar e a bater e lá, e a luta, sairmos da nossa inércia. Será que nós já fizemos isso? E aí nós podemos trazer isso para as nossas preces. Como que são as nossas orações, as nossas preces ali no momento que nós fizemos esse contato com a espiritualidade benfeitora? O que nós pedimos? Eu espero que a maioria de nós mais agradeça, porque se a gente for olhar ao redor, a gente tem muito que agradecer. Mas a gente sempre acaba pedindo, e isso é importante também, porque a gente também precisa pedir esse amparo, pedir a assistência. Mas
o que será que nós pedimos nas nossas preces? Isso é bem importante para a gente pensar. Buscar e achareis. Eu posso buscar algo positivo e achar algo positivo. Eu também posso buscar algo negativo e achar coisas negativas. Por isso é importante a nossa escolha, que ela seja bem feita, que ela seja realmente dentro dos princípios doutrinários, dentro do Evangelho de Jesus, daquilo que eu aprendo. Então eu trouxe para nós, para a gente refletir um pouquinho nessa passagem evangélica, porque eu penso que é super importante. Não temos como adentrar ali um capítulo do Evangelho sem entrarmos ali, dentro dessa passagem que Jesus nos traz, para que a gente possa entender o que está sendo dito quando diz lá buscar e achareis, que são as nossas buscas. Será que nós ficamos de repente assim, e agora vem Natal, de repente nós ficamos esperando, fazendo as nossas perspectivas para o próximo ano, o ano novo vai virar? Quantos de nós não faz? Mas quais são essas nossas buscas para o próximo ano? O que eu pretendo para 2021? Que a gente saia da pandemia, né? Acredito que a maioria. Que a gente tenha mais condições de poder se abraçar. A gente chega aqui e fica com vontade de abraçar um ao outro, saudade dos irmãos queridos de caminhada, dos nossos familiares, entes queridos, que embora muitos agora até estão começando a se ver, mas a gente sabe do cuidado que ainda precisa ter. Saudade dos nossos encontros presenciais de várias formas, de juventude. Então nós temos essa saudade. Então provavelmente essa seja uma busca que a gente queira, todos nós, no mesmo pensamento para 2021. Eu acredito que sim. E para os demais anos que vierem, né? Que a gente possa, mas também a gente precisa tirar os pontos positivos de uma pandemia e de tudo que acontece na nossa caminhada, porque não podemos esquecer que tem os pontos positivos também. E quais serão eles, né? Fez a gente refletir um pouquinho da importância de estar em família, não é verdade? De estarmos mais dentro de nossos lares. Vimos pessoas que nem olhavam muito seus lares e hoje a gente descobre pessoas que estão plantando, que estão pintando a casa, arrumando, ajeitando, cuidando de alguma coisinha que lá não viam antes, valorizando mais aquele problema, aquele que muitos viam como um problema estar na família, e hoje estão conseguindo valorizar este momento família. Ao mesmo tempo, nós também vimos, ao contrário, pessoas com dificuldade, com aflições de lidar consigo mesmo, de estar aquele tempo todo mais ali com aquela própria pessoa que é ela mesma, por ter essa dificuldade de lidar consigo própria. Então a gente precisa refletir quais são as nossas buscas, quais são as nossas metas, o que eu procuro. Agora quando vem essa virada e a gente vê muita gente que faz aquelas situações de lentilha para ter dinheiro, pular ondinha de mar, e a gente sabe que não é assim, porque nós precisamos realmente buscar. E o que é buscar? É a lei do trabalho. Nesse capítulo aqui, Kardec está nos trazendo a lei do trabalho. Que é o trabalhar, o buscar. Eu não posso ficar sentada numa cadeira lá em prece pedindo que Deus me mande um emprego. Eu preciso mandar um currículo. Eu preciso pelo menos me mexer para ver onde eu posso mandar currículo, quem está precisando, falar, buscar que eu preciso de um emprego. E a gente sabe que não está fácil, mas eu preciso fazer essa busca. E a gente vê de todos os sentidos, né? E aqui eu trouxe para nós, para a gente refletir. Eu gosto muito de trazer as obras, porque elas nos fazem a gente refletir diante de muita coisa que tem lá. Kardec coloca no Evangelho, mas a gente vai abranger isso, a gente vê Espírito Emmanuel, André Luiz, a gente vê vários Espíritos nos trazendo o mesmo conceito, só que de outras formas também para complementar o conceito de Kardec. E aí nós temos o Espírito Emmanuel nesse livrinho, Pão Nosso. O meu já é bem antigo, tem um que já tem capa nova e é maior, até melhor para a gente enxergar, mas o meu ainda é esse aqui. Lá no item 109, ele diz assim, o item se chama 3 imperativos. E o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz assim, é bem interessante. 3 imperativos, então. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus disse isso, está lá no Evangelho. E aí Emmanuel completa assim, pedi, buscai e batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos de existência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir.
caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreos, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Será que a gente consegue pedir nas nossas preces que aquilo que a gente tem cristalizado em nós, mas eu não perdoo, eu sou orgulhosa, eu sou egoísta mesmo, mas será que eu consigo pedir para que Deus consiga tirar esses hábitos cristalizados que ainda se encontram em mim? E aí ele continua: é necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Porque a gente vê hoje em dia a busca que nós temos muito pelo material. E é importante, nós precisamos, não é verdade? Quem de nós não precisa? Nós gostamos de ter a nossa casa, de preferência ter o carro, poder, ter ali um veículo que nos transporte para lá, para cá, que a gente possa ter roupas do jeito que a gente também gosta. Isso é importante, mas ele não é tudo. E qual é o valor que eu coloco nas coisas espirituais? De repente eu penso em buscar muito as coisas materiais e vou nessa busca desenfreada muitas vezes, não importando o que vai acontecer, mas porque eu preciso e eu quero buscar, e esqueço de tantos irmãos que necessitam, de tantos que eu posso ajudar. Esqueço de muitas vezes parar para pegar uma obra e fazer uma leitura edificante, porque aquilo ali vai fazer com que eu me sinta melhor, com que eu conheça, com que eu me esclareça diante das dificuldades que eu passo. E aí vem a pergunta para todos nós: como é que cada um de nós está buscando essa caminhada espiritual? Eu imagino que hoje todos nós que estamos aqui na Sociedade Espírita Simão Pedro, nós fizemos alguma renúncia para estar aqui. Eu acredito que a maioria de vocês renunciaram, talvez visita, talvez algum lugar, talvez um programa para assistir, adiar um pouquinho a janta para um pouquinho mais tarde. Então já é um caminho de uma busca positiva, porque nós estamos buscando algo além da matéria, e isso é muito importante. Nós vimos exemplos de irmãos que nos deixaram, exemplos incríveis de buscas que tiveram, e que tiveram sempre o amparo da espiritualidade. E aí nós vamos adentrar um pouquinho mais aqui no item 3 desse mesmo capítulo, que ele diz assim, e aí o comentário de Kardec é incrível, porque nos faz realmente analisar a nossa caminhada, a nossa jornada. E ele diz assim: se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância, nas condições instintivas do animal. E aí a gente vê o quanto é importante, tanto essa questão do trabalho, porque se nós ficarmos, e é verdade, eu não sei, acredito que a maioria de vocês são mais jovenzinhos, não estão nessa fase ainda, mas às vezes nós ficamos muito tempo sentados numa posição, eu já estou assim, e a gente levanta, parece que é uma dificuldade, ou a gente deita de certa forma e a gente vai sair daquela posição, não dá uma dificuldade. Para os que são jovens há mais tempo vão saber do que eu estou falando. A gente já começa a sentir. Imagina nós na inércia, paradinhos. Nós precisamos nos movimentar para que a gente não sinta esse desgaste físico, que é um desgaste de estarmos na inércia, de estarmos parados. Então nós precisamos sim buscar. E o nosso intelecto também. E aí nós podemos ver a parte do intelecto quando nós estamos em dificuldades. Quantos de nós não buscamos situações, não buscamos ali resultados através da nossa busca? E a gente vê hoje em dia essa corrida que está tendo até mesmo pela vacina para o coronavírus. Isso não é um desenvolvimento intelectual? Eles lá estudando, buscando, e nós esperando, e muitos até em prece, pedindo ali que realmente aconteça, que saia realmente uma vacina que seja eficaz, e que a gente saia desse período que estamos, que nos encontramos. Então isso é uma busca positiva também. É a gente realmente buscar em cada situação, e podem ter certeza, meus amigos, que diante dessa pandemia que passamos, que estamos passando ainda, quando passar tudo isso, porque tudo passa, não podemos esquecer, tudo passa, pode levar um tempo, mas isso também vai passar. Que a gente possa lembrar deste momento que nós passamos, lembrando de tudo o que ocorreu, de como nós nos encontramos,
nós vamos lembrar que nós saímos dali muito mais experientes e inteligentes. Muitas coisas já vamos aprender a nos cuidar mais. A questão de higiene, né? A questão do valor no lar. Então tem muita coisa que com certeza acrescentou para nós. Então essa questão toda da dificuldade faz a gente pensar, faz a gente se mover, e isso faz com que a gente cresça, com que a gente fique melhor. Então por isso nós vamos evoluindo e ficando cada vez melhor. Eu trouxe também para nós aqui, lá no livro Nosso Lar, já leram, né? Acredito que a maioria de vocês, ou se não todos, já leram Nosso Lar. Se não leram e estão lá pensando, mas o que eu vou fazer nesse período que não dá para sair muito, não tem como se encontrar muito um com o outro? Vamos ler uma obra edificante que realmente nos traga esclarecimentos. Nosso Lar entra em todas as palestras que nós fazemos. Sempre tem um capítulo, um itemzinho que a gente pode pegar ali. E eu trouxe para nós, lá no capítulo 7, olha que interessante, lembram? André Luiz desencarna, médico aqui no plano físico, né? Cuidava muito, buscava as questões materiais, a minha casa, o meu consultório, mas esquecia da questão espiritual. E ele mesmo fala, ele relata isso, né? Que ele cuidou de tudo que ele podia cuidar na questão externa, mas esqueceu de cuidar internamente. Cuidar realmente das questões de Deus, de Jesus, daquilo que ele estava. Quando ele chega à espiritualidade, chega lá de mãos vazias. E ele tem muito o que aprender. E aí tem um momento muito interessante que ele está conversando com o seu orientador Lísias, e ele pergunta sobre a mãe. E aí vamos imaginar cada um de nós que já devolveu a espiritualidade a um ente querido. Um filho, um pai, uma mãe, um irmão. Eu imagino que quando a gente chega à espiritualidade, a gente fica com vontade de ver esse ente querido, não é verdade? De reencontrar esse ser que está lá, que não é um adeus, e sim um até breve, porque nós vamos nos reencontrar. E foi o que aconteceu com André. E aí André, lá no capítulo 7, ele conversa com Lísias e fala dessa vontade, desse desejo de ver a mãe. E ele diz, mas eu vejo todo mundo e não consigo ver minha mãe. Por que a minha mãe não vem me ver? E aí ele quer saber, está ali no Nosso Lar e não encontra a mãe dele. E aí Lísias vai falar para ele um momento muito importante, só que antes da gente chegar nesse momento, deixa eu só colocar uma outra situação. Lísias fala para ele que a mãe nunca o abandonou. E assim são as mães. Que aquela mãe o acompanhou até mesmo antes do seu desencarne, ali já naqueles momentos, ali sempre do seu lado. E que ela estava assim, sempre o amparando. Só que ele ainda não tinha condições de ver a mãe. E que a mãe não estava em nosso lar, porque a mãe se encontrava em esferas mais felizes. Mas que em breve, muito mais em breve do que ele imaginava, a mãe chegaria ao encontro dele. Só que daí, Lísias fala para ele da questão do desejo. Porque muitas vezes nós desejamos as coisas. E o nosso desejo, muitas vezes, é um desejo sem raciocínio. É um desejo que nem a gente pode pensar assim, mas o meu filho tem um desejo, ele tem lá 14 anos e ele tem um desejo de ter um carro. Eu vou comprar um carro para o meu filho que tem 14 anos? Meu filho tem 16 anos, não, 14, vamos, né, hoje em dia. E ele quer uma moto, eu vou dar uma moto para esse filho com 14 anos. Deus é um pai de amor e de justiça e de bondade, ele sabe o que nos perderia. Então, com certeza, nós pedimos para ele, mas os nossos desejos muitas vezes vêm de forma diferente o resultado. E Lísias diz assim para André a respeito dele, do desejo, né? Quando André responde, porque daí ele fala que a mãe em seguida viria a ele diz assim, André, desejarei então com todas as minhas forças da vida que ela virá. Então ele desejaria com todas as forças dele que essa mãe viria para ver ele. E aí Lísias, orientador espiritual, diz assim para ele, sorriu com inteligência e como quem previne e generoso, afirmou ao despedir-se. André, convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. A saber, primeiro, desejar. Saber desejar. Segundo, saber como desejar. E o terceiro, merecer. Será que André já merecia, naquele momento, ver a mãe? Ele chega à espiritualidade, naquela condição de médico, achando que lá ele seria o médico e que ele estava acima de todos. E aí, naquele momento,
momento, enquanto ele ainda tinha esse orgulho, essa vaidade ainda nele, não tinha como ele ter a humildade de ter uma conversa realmente como era necessário com a mãe. E aí Lises ainda continua assim, além de merecer, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então nós, com certeza, muito daquilo que nós pedimos para Deus, pedimos para Jesus, ali aos benfeitores espirituais, nos é dado muitas vezes de forma diferente. Só que nós queríamos daquela maneira, e aquela maneira muitas vezes seria a maneira que nós nos perderíamos. Então Deus, na sua bondade infinita, nos traz aquilo que nós realmente necessitamos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Eu também penso, assim, já disse aqui em outros momentos também, que muitas vezes, e isso é bom para a gente refletir, a gente pede à espiritualidade benfeitora algumas virtudes que têm que ser desenvolvidas por nós. De repente eu posso querer ser uma pessoa, eu preciso de paciência porque eu não tenho paciência. Paciência acho que é uma das palavrinhas mais chaves assim, para a maioria. E aí, como é que vai ser isso? A gente está lá, pede com vontade, de ter o desejo, a gente vai usar a vontade de pedir, nós vamos nos unir à espiritualidade benfeitora, nos conectando através da prece e vamos pedir que nós sejamos mais pacientes. E aí nós vamos acordar no outro dia já com paciência, com tudo? Não é assim, né? Deus, na sua sabedoria, vai nos dar a oportunidade. Então tá, vamos agora, né? Vai nos dar a oportunidade daquela nora, daquele genro, daquele sogro, daquela cunhada, daquele marido, daquela esposa, daquele chefe de trabalho. E aí a gente pode pensar de muitas formas. Vai aparecer a oportunidade de nós exercitarmos a paciência, porque a situação já foi formada, a espiritualidade nos deu, para que a gente naquele momento já age, porque é o momento do nosso crescimento, da nossa evolução. E aí será que a gente consegue? A gente vai conseguir através dessa busca, dessa luta constante que nós precisamos ter consigo mesmo, porque essa luta não é do outro, é muitas vezes com o meu orgulho, com a minha falta de humildade, de reconhecer que eu posso olhar para o outro com um olhar mais carinhoso, que eu posso olhar com mais fraternidade. Quem vai ser mais feliz com isso? Somos nós mesmos. E aí no item 4 diz assim também, nos é trazido: não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que ele deve atingir e a rota que leva a ele, dizendo: marcha e atingirás. Encontrarás pedras nos teus caminhos, nos teus passos. Mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Então nós vamos sempre encontrar, nós não vamos viver num mar de rosas, nós vamos encontrar sim as nossas pedrinhas, que muitas vezes foram colocadas lá por nós mesmos, em outras existências e muitas nessa mesma. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Está lá no livro dos médiuns, essa questão, a espiritualidade benfeitora trazendo essa situação. Que nós vamos encontrar sim pedras pelo caminho, as nossas dificuldades, mas eles estão ali a nos dar o amparo para toda essa necessidade que nós, essa aflição que nós nos encontramos. Não estamos desamparados. E aí ele termina esse item ainda do ajuda-te que o céu te ajudará. Lá no 5 diz assim: pedi a luz, que é o que a gente deve pedir nas nossas preces, né? Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. O que será pedir essa luz, né? É pedir muitas vezes aquela resposta, aquilo que eu preciso, aquela decisão que eu tenho a tomar, que Deus me dê a luz para que eu possa decidir melhor. E é aí que nós muitas vezes vamos acordar com aquela, sabe, aquela resposta assim: mas como é que eu não tinha pensado nisso? Pela inspiração divina que vamos ter. Ou às vezes, porque Deus fala com o homem através do homem. E muitas vezes vai ser um ente querido, alguém nosso que vai chegar, ou um amigo, alguém que vai nos dizer: olha, conversando sobre alguma coisa, vem ali justamente aquela resposta que a gente queria. Porque nós pedimos, e pedimos a luz. E aí, também ele completa assim: pedi a força para resistir ao mal. Eu não posso dizer assim: meu Deus, me tire desse momento, tire essa pandemia de nós. Porque ela é necessária, existe um porquê de nós estarmos passando por esse período. Mas eu posso pedir força necessária
passar por essa dificuldade. Se aparece uma enfermidade, um luto na família, alguma situação que para mim seja difícil, um trabalho que de repente nesse momento, né, fiquei desempregado, eu posso pedir, não que Deus me tire aquilo ali, porque não vai tirar, é algo que nós estamos necessitando naquele momento, mas nós podemos pedir a força e nós vamos ter sempre essa força, sempre esse amparo da espiritualidade. E aí ele diz assim: e a tereis, pedi assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos. Então essa assistência, não adianta eu chegar aqui hoje e dizer assim: ah, Deus tira de perto de mim aquela pessoa que eu tenho muita dificuldade. Não, mas Ele pode nos dar força, nos inspirar a como lidar melhor com aquela situação. E naquele momento da minha prece, que é o mentalizar também esse ser querido, que talvez para nós não seja muito querido, a gente vai estar mentalizando aquele irmão e essa nossa prece vai chegar e vai diluir muitas vezes aquele sentimento, aquela vibração negativa que existe entre os dois. Mas para isso nós precisamos saber pedir. Como o nosso tempo corre, né? Nós temos mais um outro item, depois mais um para trabalhar. Nós temos o 2 que fala: observai os pássaros nos céus. Aqui será que Jesus estava mandando a gente olhar, dizendo para a gente ficar só olhando os pássaros lá no céu? Essa parte aqui, gente, eu vou ter que ler para nós, porque é também, né, uma passagem evangélica que ela parece um poema. Quando eu leio ela, a impressão que eu tenho parece assim que a gente está lendo, e é um poema divino, se a gente for pensar. Eu peço a permissão de vocês para que vocês deixem que eu leia, tá? Esse aqui que fala observar os pássaros do céu vai falar sobre a providência divina, que nós nunca podemos esquecer, porque nós temos ela. E aqui diz assim: não quereis entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também teu coração. E aí a gente tem que pensar, aonde que está o meu tesouro maior? Para a gente pensar onde que está indo o nosso coração, né? E aí a gente lembra de uma passagem de Chico, que a maioria de vocês já devem ter ouvido, que ele é visitado por um homem, um milionário. E esse milionário chega à casa dele aos prantos, chorando muito. A gente não sabe até hoje o que ele conversou com Chico. E nem importa para nós, né? Porque isso é uma questão dele, aquele moço que procurou como se fosse um atendimento fraterno. Quando ele vai sair, o filho de Chico olha para ele e diz assim: pai, esse homem é um homem milionário, o senhor sabia? E aí Chico responde: pois é, meu filho, ele só tem dinheiro, só dinheiro. Então a gente vê que nem tudo que a gente acumula e aonde a gente coloca o nosso coração realmente é o que vai nos trazer felicidade, porque não é. Nós vamos sentir um vazio existencial. E aí vem a parte que eu disse para vocês que é como se fosse um poema, e eu peço permissão para vocês para que a gente possa refletir. Aqui nós vamos pegar de Mateus capítulo 19, versículo 21, 25 e 34, que diz assim: portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é a mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Digo-vos, mais que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois se ao feno do campo, que hoje é amanhã lançado ao forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos cobriremos? Porque os gentios é o que se cansam por essas coisas.
Porquanto o vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao seu dia basta a sua própria aflição. Aqui é muito interessante, porque nós temos um momento lá em Obras Póstumas, que eu quis trazer para dividir com vocês, que é um momento que Kardec questiona a espiritualidade, ele faz essa pergunta, e Kardec, muito sábio, ele pergunta sobre os bens materiais, ele pergunta sobre as questões, porque ele era um homem que também necessitava, né? E imagina só, quem assistiu aqui o filme de Kardec? Levanta a mão. Muito pouco, tá aí, ó, mais um programa bom para ver em casa. Botem lá, o filme de Kardec, vale a pena assistir, porque conta a nossa história, muito interessante. E Kardec, gente, ele se debruçou nos estudos, ele estudou muito para que nós tivéssemos o que nós temos hoje em doutrina espírita. E para isso ele teve que renunciar muito à questão do trabalho. E aí começa a vir aquela questão de necessitar muitas vezes. E aí ele pergunta, né, a espiritualidade, está lá em Obras Póstumas, né? É muito interessante porque ele pergunta como que ele ficaria, né? Porque ele estava realmente de coração, de corpo, na questão espiritual. E aí ele pergunta se ele teria um amparo. E a espiritualidade responde assim: neste mundo, eu acho lindo isso aqui que é respondido a Kardec. Eles dizem bem assim, quem responde é o Espírito de verdade. Neste mundo, a vida material importa muito. Não te ajudar seria não te amar. Eu acho lindo. Imagina Kardec ouvindo isso da espiritualidade. Que se a espiritualidade não o amparasse, seria como não amar ele. E assim é a todos nós. O problema é como nós buscamos e o que nós buscamos. Como que nós fazemos isso? Porque muitas vezes nós podemos colocar, até em questão de aflição, eu vou dividir com vocês, porque eu ouvi de uma amiga há pouco tempo isso, e até usei numa outra palestra porque eu achei bem interessante. Ela falou para mim que quando ela não está bem, e eu acredito que a maioria de nós às vezes passa por isso, ela disse que quando ela não está bem, ela disse, eu preciso comprar alguma coisa. Eu digo, mas que bom que tu tem dinheiro para comprar, né? Porque nem todos nós temos. Mas ela disse que quando ela está assim naquele momento de angústia, assim, ela precisa comprar, e ela vai e compra uma roupa. E aí ela fica feliz, ela fica alegre, aquilo faz bem porque ela comprou algo. Só que aí vem o resultado disso. Ela disse que aquela alegria é uma alegria naquele momento. No outro dia ela já começa a pensar, por que eu gastei com isso? Eu nem precisava. Por que eu fui comprar isso agora? Então, aonde nós estamos colocando os nossos valores? E eu achei muito interessante essa fala dela, porque nós podemos trazer para nós. No que nós estamos colocando quando nós nos encontramos em aflição e em angústia? Estamos buscando a espiritualidade benfeitora para termos este amparo, ou vamos buscar nas coisas materiais? Que é uma alegria tão momentânea, e nem chega a ser uma alegria, porque na realidade vira uma frustração daqui a pouco, né? E dependendo do que compramos, uma frustração maior ainda. Porque vamos ter que pagar, né? Então, para que a gente pense um pouquinho. Eu acho muito importante quando Kardec traz essa colocação, quando ele coloca isso e a espiritualidade traz isso. Então, que a gente não se aflige. O que diz aqui nesse capítulo? Que nós temos a providência, nesse item aqui diz isso, nós temos essa providência divina, que não nos desampara. Se estamos desempregados, vamos pedir essa força a Deus e a Jesus, para que Ele nos inspire, para que a gente consiga algo, de repente, que seja temporário, mas que a gente consiga para a gente ter o que a gente necessita no momento, para a nossa sobrevivência, e vamos buscando mais, né? Conforme aquilo que nos é chegado, mas que isso não seja uma correria desenfreada, atrás de só valores materiais. E aqui ainda é trazido para nós, bem interessante também, tudo aqui eu penso que é bem interessante para todos, diz assim: não se pode ver nessas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforçam. É assim que, em nem sempre, os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmos de suas dificuldades. Por isso que muitas vezes nos surgem ideias,
Nos surgem aquelas pessoas que muitas vezes, né, chegam para nós e nos dão umas dicas e nós, posso fazer isso, quem sabe? E aí a gente vê não só na questão do trabalho para ganho nosso, mas no nosso trabalho em relação ao nosso próximo, a caridade. E a gente vê pessoas hoje fazendo coisas incríveis. Ontem eu recebi ainda uma sacola de máscara que um senhor, gente, cuidem bem do que eu vou dizer, um senhor de 80 anos confecciona elas. Ele busca tecidos em costureiras, eu achei muito linda a história, onde fica aqueles retalhinhos, ele faz máscara à mão. Eu digo, deve ter sido costureiro em outra existência, porque, gente, é perfeito. E ele faz aquilo ali com um prazer enorme para ajudar agora nesse período de isolamento. E mandou para a nossa casa, inclusive eu estou lá com uma sacola, para que seja distribuído para as pessoas que não têm máscara. Eu até conversando com uma pessoa, que é o que me trouxe, né, as máscaras, e achei bem interessante que ela disse assim, é que ele pensa assim, ó, naqueles que carregam o nosso lixo, será que estão de máscara? Porque estão lá indo, muitas vezes de portão em portão, se deparando com aquilo que tocam, será que estão se cuidando? Aqueles que estão recebendo a cesta básica que a sociedade entrega, a gente pode botar uma máscara junto. Ele está fazendo o trabalho dele, o trabalho da caridade, que é aquilo que nos deixa felizes em saber que estamos fazendo algo por alguém. E aí nós temos essa situação do amparo divino a todo momento, é que nós não sabemos, nós não temos como agora parar aqui e ficar pensando quando será que eu fui amparado. Mas se a gente realmente se concentrar, a gente vai ver. Não, mas teve momentos que eu tive essa ajuda, só que eu não parei para pensar que eu tive. E aí nós podemos lembrar de Chico também, naquele momento lá daqueles moradores embaixo do viaduto, que ele ia ajudar, ele auxiliava, lembram? Levava os alimentos até aqueles irmãos. Chegou um certo dia, ele não tinha nenhum alimento para levar. E aí ele faz uma prece e Bezerra de Menezes chega para ele e diz, vamos magnetizar as águas. Né? Vai ter que ser a água. E na água vai ter o alimento que aqueles irmãos necessitam, para que pelo menos ele não chegasse lá com as mãos vazias. E quando ele chega lá com aquelas águas, aqueles irmãos olham, mas é só água que você tem? Nós precisamos de comida. E Chico estava naquela angústia, ele queria muito ajudar, ele queria muito auxiliar. E ele sempre em prece, em conexão com a espiritualidade benfeitora. E de repente chega um caminhão buzinando, vocês já devem conhecer essa história. Um caminhão em cima do viaduto buzinando, e ainda dizia, alguém aqui conhece Chico Xavier? E aí alguém lá indica que ele estava abaixo, e ele desce com aquele caminhão, e aí Chico pergunta como é que ele foi achado lá. E ele diz, eu estive na sua casa, o motorista diz, e um senhor de barbas brancas, imaginem quem era, né? Disse que o senhor estava aqui. Bezerra de Menezes orientou. E assim nós somos inspirados muitas vezes por aqueles nossos irmãos encarnados que estão ali, que recebem essa inspiração divina para poder nos auxiliar. E aí Chico consegue entregar o alimento àqueles irmãos. E aí nós temos várias histórias que nós poderíamos aqui agora parar, o nosso tempo não nos permite, mas que nós poderíamos também adentrar. Bezerra de Menezes confiou também em todos os momentos na providência divina. Lembram aquele momento que ele deixa o seu filho ou sua filha queimando em febre, porque ela estava em casa e a sua esposa não entendia muito aquela situação de Bezerra, né? Mas ele tinha a fé que muitas vezes nos falta. Ele está ali atendendo a filha, ou o filho, não lembro bem, e bate à sua porta uma mãe desesperada e pede que ele vá até a sua casa para atender o seu filho que estava quase morrendo. E o que ele pensa naquele momento? Eu tenho fé, eu sei que Deus vai estar com o meu. E será que essa mãe tem a fé que precisa? Será que vai conseguir chamar essa espiritualidade benfeitora? Então eu vou até lá. E aí ele deixa aos cuidados da espiritualidade a sua filha, e quando ele retorna ao seu lar, essa filha já não estava mais com febre. Será que nós já conseguimos ter essa fé na providência divina? Nós conseguimos realmente botar o nosso coração realmente naquele Deus que está a nos amparar, está ali a nos dar todo momento a assistência que nós necessitamos? Então fica aí para a gente pensar, né? Nós já estamos terminando esse item aqui. E aí, só para finalizar, eu acho bem bonito, acho muito poético esse capítulo, e no finalzinho diz assim: não amontoeis então tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoeis no céu, para que a gente não chegue à espiritualidade, a hora que nós retornarmos de mãos vazias. Onde são eternos esses valores?
E em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Que a gente nunca perca essa fé, que a gente busque sim aquilo que a gente necessita, porque precisamos sobreviver, e a lei do trabalho faz isso, é a nossa questão também de evolução, na questão também que nós precisamos aqui para nós evoluirmos, para nós vivermos. Quem não necessita, né, que nem nós falamos lá no início, da roupa, do vestimento, do alimento, mas que a gente não esqueça das questões espirituais. E aí nós vamos para um item também que é bem importante já, que é o nosso último item do capítulo, que diz assim: não vos afadigueis pela posse do ouro. O que quer dizer afadigueis? Né? Não fiquem ansiosos, cansados pela posse do ouro. As pessoas que trabalham demais e muitas vezes esquecem de cuidar do seu lado espiritual. Eu conheço uma pessoa que trabalha em 3 empregos e não é porque necessita, é porque gosta de estar no trabalho e juntando e acumulando. Mas aí a gente fica pensando, e o tempo da família? E o tempo para a questão espiritual? Será que eu estou conseguindo? Aquela janta que talvez eu vá ter hoje com a minha família, eu não sei se amanhã eu terei no domingo. É uma realidade, nós precisamos pensar. A oportunidade de abraçar um filho, um marido, uma esposa, talvez seja hoje, talvez amanhã já não dê. A gente não sabe. Essas questões que nós precisamos priorizar na nossa caminhada. E essa questão dessa busca tem sido a questão aflitiva da maioria de todos nós na nossa questão evolutiva. É a causa das nossas aflições, essa busca desenfreada pelo ter, esquecendo de ser. Ser melhor, ser mais amável, ser mais tolerante. Então esse item aqui nos traz isso. E aqui diz assim que é bem importante para a gente depois falar um pouquinho, eu vou falar para nós agora um pouco, que é Mateus, lá no capítulo 10, versículo 9 a 15, que diz assim, e é bem interessante, gente, para ver a reflexão que a gente tem que fazer aqui. E em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem há nela digno, e ficai ali até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a dizendo, paz seja nesta casa. E se aquela casa na realidade o merecer, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Sucedendo, não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que dizeis ao sair para fora da casa ou da cidade, sacudir o pó de vossos pés ou de vossas sandálias. Em verdade vos afirmo isto, menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra, do que aquela cidade. Aí a gente pensa, mas parece tão complicado, né? O que será que quer dizer isso? Aqui quando diz assim, e ficai ali até que vos retireis, e ao entrar, saudar dizendo, a paz esteja nessa casa. E aí a gente diz, aí tem essa parte que diz assim, se a casa na realidade o merecer, não é aquela, essa casa não me merecer, merecer no sentido do entendimento, daquilo que eu quero colocar. Eu não posso infringir pensamentos e ideias, eu preciso respeitar. De repente eu posso estar naquele lugar e a pessoa que está ali não querer ouvir falar sobre aquilo que eu estou trazendo hoje. E eu preciso respeitar, porque nem todos nós somos da mesma denominação religiosa, nem todos nós buscamos o mesmo ideal. Então ali, de nos merecer, é a gente falar para quem realmente quer ouvir. E é muito interessante, lá no estudo do NEP, lá nos fala da FEB, eles têm um estudo sobre esse capítulo e ele vai trazendo bem isso, que muitas vezes nós queremos jogar aquilo no outro e o outro não está pronto ainda para ouvir. Então precisamos respeitar. E o sacudir o pó, que isso é bem interessante também, né? Que diz assim, sacudir o pó dos vossos pés, né? De vossas sandálias. Quando a gente sair daquela casa, eu entrei naquele lugar, eu não fui bem recebido. E aí, o que Jesus diz para nós? Que a gente sacuda os pés, que a gente tire ali o pó, que a gente não leve conosco esse pó. Mas o que quer dizer esse pó? E aí a gente pode pensar, né? O pó são os ressentimentos, aquilo que nós trazemos, muitas vezes as mágoas, e aí nós vamos encontrar também no pão nosso, olha que interessante, quanta coisa nós encontramos. Tem um item que Emmanuel, o Espírito Emmanuel traz, que se chama sacudir o pó.
Quando a gente vai estudar, realmente a gente começa, e como a gente aprende, né? O primeiro é aprender quem está aqui falando. Isso é muito importante, porque faz a gente buscar, a gente ver aonde que tem, onde é que eu consigo mais explicações. E Emmanuel nos diz assim: sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Quantos de nós muitas vezes carregamos esse pó por encontrarmos pessoas que não pensam que nem nós, que não acreditam no que a gente acredita, que não conseguem entender muitas vezes o nosso entendimento, e nós vamos levando aquela mágoa, aquele pó conosco. E aí Emmanuel também nos traz, lá na revista Reformador, de 1952, lá no Reformador, Emmanuel nos traz também um item que se chama o pó. E é bem interessante, porque eu não trouxe todos, mas trouxe alguma coisinha aqui que eu achei bem importante para a gente refletir um pouquinho a respeito desse pó. Porque a gente lê aquela passagem evangélica e muitas vezes a gente não vai buscar. A gente fica pensando, sacudir, né, o pó, mas não buscamos. Então a gente precisa realmente, é isso que Kardec pede, que a gente busque, que a gente raciocine, que a gente vá atrás, que a gente questionasse. É isso que a gente precisa fazer. Emmanuel nos traz que o pó também é a preocupação doentia de recebermos o incenso das considerações sociais. Muitas vezes eu posso estar carregando aquele pó por eu não estar recebendo aquilo que eu gostaria de receber socialmente. Né? De repente, vocês agora saem daqui todo mundo, né? E ninguém me deu bola, ninguém gostou de me ouvir, ou eu olho para vocês, vocês estão dormindo. Não posso levar esse ressentimento, né? Isso a gente precisa pensar. E aí outro pó também que ele coloca: tristeza improdutiva diante da calúnia ou da perversidade. Aí a gente fica naquela tristeza porque nos caluniaram. Aí eu pergunto para vocês, quem já leu a obra há 2000 anos aqui? Tem mais mãozinhas levantadas. Quem não leu, gente, leia. É uma obra maravilhosa do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que nos traz reflexões incríveis. Ali, inclusive, né, do Espírito Emmanuel, que é a reencarnação que nós temos também conhecimento, né, onde ele era Publio Lentus, e a gente vê a sua esposa Lívia caluniada naquele momento ali. Não vou dizer para vocês qual foi a calúnia não, para que quem não leu vá lá buscar, para ficar aquela vontade, porque a gente adentra as obras de Emmanuel. Quem gosta de ler romance, melhor ainda, gente, porque a gente vivencia um romance com estudo junto. E é como se a gente vivenciasse a época, aquele encontro com Cristo, aqueles momentos dos primeiros cristãos. É maravilhoso. Ela é caluniada. E como é que ela leva essa calúnia, né? Ela não leva o pó. Pelo contrário, porque ela sabia que Deus e que Jesus sabiam que aquilo não era verdade. Aquilo era o que importava para ela. Nós muitas vezes carregamos essa tristeza, né? E aí Emmanuel traz também dilaceração inútil perante a ignorância dos outros. Muitas vezes nós vamos conversar, até mesmo vamos dar um exemplo sobre reencarnação para aquele que não entende de reencarnação. E aí nós vamos sair dali com aquele pó, com aquela mágoa daquele irmão, porque ele não pensa como nós. Lembram, já disse aqui outras vezes, nem todo fruto amadurece ao mesmo tempo. A gente vai olhar lá uma árvore cheia de frutas, umas estão maduras e outras verdes. Cada um tem o seu tempo. E aí ele traz um outro pó, o anseio por resultados das nossas ações mais elogiáveis no campo imediatista da vida. E aí, se eu não recebi o elogio que eu gostaria de receber, eu vou sair com pó nos pés, né? Aquele pó eu vou levar comigo, aquela mágoa. E ele traz mais um pó, a revolta contraproducente junto às sombras do mal. E aí eu vou ter revolta. Esse período de pandemia, aconteceu isso, e aí eu não consigo realmente, né, me livrar daquele pensamento que é negativo e que é sombrio. E a gente precisa nos livrar desse pó. Né? E aí ele traz também assim o pó da indisciplina ante as ordenações transitórias do mundo. Tudo é transitório, mas nós muitas vezes carregamos aquilo conosco. Aí ele traz também outro pó. Olha quantos pós. Será que a gente aqui já carregou esses pós que eu estou falando? O que vocês acham? Já carregamos alguns? Aqui ele diz assim, o desânimo à frente das dificuldades. Às vezes a gente vê aquele desânimo, mas eu não vou conseguir, isso está muito distante. E aí a gente começa a
carregar aquela aflição, aquela angústia, é um pó que estamos carregando. E aí ele traz o desalento entre os obstáculos naturais do caminho. Tem obstáculos que nós vamos ter, que faz parte do nosso crescimento. Mas aí nós vamos carregar aquilo ali como uma dificuldade, é um obstáculo, eu não vou conseguir. É um pó que estamos carregando. Outro pó que Emmanuel nos traz, a exigência de compreensão alheia, eu querer que o outro me compreenda. Que o outro, não, eu tenho que ser compreendido dentro disso que eu acredito. E se ele não me compreende, eu saio com a minha mágoa. E aí, tem mais lá, tá, gente? Eu não trouxe todos, mas vocês podem procurar lá no Reformador. E aí Emmanuel nos traz um assim que eu acredito que aqui ninguém tenha, os melindres. Nós nos melindramos diante das situações. O que vocês acham? Será que a gente se melindra ainda? Tem momentos que a gente passa por melindre. E o que é melindre, né? Ah, nossa mágoa, nossa tristeza. Ai, fiquei triste por aquilo ali que me disseram. De repente alguém é chamado por algo. E a gente precisa também apoiar aquilo que nos é trazido como algo positivo. Às vezes é algo que aquele irmão está nos trazendo para que a gente realmente cresça naquilo ali. Que a gente se melhore. E aí ele coloca então no pó os melindres da suposta superioridade. E eu me achar que sou maior que alguém, que sou melhor que o outro. E aí a gente tem também esses pós. Então é bem interessante, eu quis trazer essa parte do Reformador que Emmanuel nos traz, para ver o quanto a gente, é uma palavrinha que está lá, que Jesus traz, o pó nos pés, que a gente não leve quando a gente sair de algum lugar esse pó conosco, que são esses pós que eu falei aqui, né? De mágoa, de desesperança, de tristeza, de incompreensão, porque isso faz parte também da nossa trajetória, da nossa caminhada. E aí, finalizando já está chegando ao término, me disseram que eu tinha 2 horas, mas eles já estão me olhando, acho que eu já vou ter que terminar, né? Aqui diz assim, ó, assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença, para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre os que não pensam como vós. Acolhei-os que vos procuram e deixem em paz o que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo: antigamente o céu era tomado por violência, mas hoje será pela caridade e pela doçura. Bonito, né? Não sei que esse capítulo não é lindo, gente. Ele nos traz grandes reflexões de muita coisa daquilo que nós passamos. Quem sabe cada um de nós sente dificuldade, até mesmo dentro da própria denominação religiosa que escolhemos, por sermos hoje espíritas. E muitos não são compreendidos, talvez dentro dos seus lares. Como é que a gente vai fazer com que isso mude? Pelo nosso exemplo, pela nossa transformação, pela forma que eu ajo no momento que acontecem as dificuldades, as decisões que eu tomo na hora em que sou levado à prova. E aí a gente vê exemplos incríveis. Se nós formos parar hoje para ver, nós temos inclusive outra obra de Emmanuel muito pouco falada, né? Que a gente quase não vê os espíritas falar. Eu costumo dizer assim, eu gosto de todas as obras do Espírito Emmanuel, mas a obra 50 anos depois, para mim, gente, assim, leiam, vocês não vão se lembrar. A gente adentra aquela história, a gente entra para dentro de cada um dos personagens, a gente vê uma jovem, eu não sei se talvez seja porque é jovem, eu trabalho com juventude, eu gosto muito de, quando a gente vê principalmente uma jovem chamada Célia, o exemplo de fé, de decisão, de coragem, de busca, porque ali nós vamos ter nessa obra a história da reencarnação do Espírito Emmanuel como um escravo, o escravo da história, onde ele tem um filho, e esse filho se apaixona por Célia, que era filha de patrícios na época. Imagina, né? Deixar uma menina lá naquela época se apaixonar por um escravo. Só que esse escravo ensina para ela toda a caminhada do Cristo, e ensina a fé, e inclusive a compreender. E aí entra esse capítulo, porque esse escravo Ciro, ele ensina para essa menina que ela deveria entender o porquê que o pai e a mãe não aceitavam o amor deles. Olha que bonito. E que o amor deles iria além do plano físico, porque era um amor verdadeiro, e que ele sabia da existência da vida futura. E ensinou tudo para ela.
Mas aí vocês têm que ver o que acontece com ela. Eu vou deixar para que vocês leiam a obra 50 anos depois, para vocês verem um dos maiores exemplos de fé, de perseverança, de força e principalmente de providência divina que teve essa menina Célia. Então eu agradeço pela participação de vocês, por este momento, pelo convite da Simão Pedro, por vocês todos estarem aqui, e convido todos vocês a adentrarem mais esse capítulo do Buscar e Achareis. Obrigada pela oportunidade, um bom domingo a todos.